A origem do petróleo está diretamente relacionada à história da vida na Terra. Vejamos como essa relação se estabelece. Primeiramente, é preciso ter em mente que os organismos são compostos por muitos elementos diferentes, mas um dos elementos que se destaca é o carbono, principal elemento que compõe o petróleo. À medida que morrem, os corpos de algas, moluscos, corais, peixes, entre outros seres vivos, podem se depositar no leito oceânico. Os oceanos também estão repletos de micro-organismos que, quando morrem, vão se depositando no fundo do mar. Toda essa matéria orgânica acumulada vai formando sucessivas camadas com material rico em carbono. Caso não ocorra a decomposição da matéria orgânica na mesma velocidade em que o material é depositado e soterrado por sedimentos ao longo do tempo geológico, esses sedimentos serão lentamente transformados em rochas sedimentares. A pressão a qual a matéria orgânica fica submetida e o longo período do processo de formação das rochas criam condições para a transformação de parte dessa matéria presa nas rochas sedimentares em petróleo e gás. É por causa dessa origem geológica que o petróleo costuma ser encontrado em camadas profundas de rochas sedimentares e em locais que eram antigos leitos oceânicos. Para explorar esse recurso natural, é necessário cavar poços até atingir as jazidas subterrâneas. Atualmente, o mundo inteiro demanda de grandes quantidades de petróleo como matéria-prima de combustíveis e para a produção de diversos materiais. Mas esse consumo tem lançado grandes quantidades de carbono na atmosfera. O mesmo carbono que estava armazenado no subsolo agora está circulando no ambiente, gerando consequências ainda desconhecidas por nós. É assim que se extrai petróleo. Petróleo offshore é aquele que fica no mar. Petróleo onshore é aquele que fica no continente. Manda um navio sonda para o local onde você acha que existe petróleo. Esse navio tem um aparelho de ultrassom no casco. Esse ultrassom é jogado em direção ao fundo do mar e retorna para o navio. Nesse retorno ele mostra se naquela região realmente existe petróleo. Agora mande um outro navio com equipamentos para iniciar a perfuração. E essas que você está vendo aí são algumas brocas utilizadas para cortar o leito do oceano. E não esqueça que existe atrito entre as brocas e as rochas. Depois que chegar no petróleo, injete água ou gás para que ele saia por outro tubo. E lembre-se, não existe uma piscina de petróleo no fundo do mar. O petróleo fica dentro das rochas. Vocês já se perguntaram como as plataformas de petróleo operam no meio do oceano? Essas gigantes são posicionadas em locais estratégicos, muitas vezes em águas profundas, para explorar reservas de petróleo. Com potentes brocas, as plataformas atingem as camadas subterrâneas, extraindo o precioso petróleo que impulsiona nossa sociedade. Nos corações das plataformas, unidades de produção refinam o petróleo, eliminando impurezas para garantir um produto de qualidade. O petróleo refinado é armazenado em tanques antes de ser transferido para navios-tanque ou dutos subaquáticos, garantindo um transporte seguro e eficiente. Como o petróleo é extraído do fundo do oceano? Aqui está uma plataforma de perfuração utilizada para a exploração de petróleo em águas profundas. A plataforma é sustentada por 2 enormes flutuadores que podem ser rebocados por rebocadores. Na parte inferior dos flutuadores existem 4 grandes âncoras que mantêm a plataforma no lugar quando estiverem prontos. Os flutuadores afundam um pouco e se imergem na água, tornando assim mais estáveis contra as ondas. Então, como funciona a mineração? Primeiro, a grua é usada para colocar os trépanos neste revestimento. Quando tocam o fundo do mar, as brocas começam a descer. Água de alta pressão é bombeada, a lama que sai da broca e os fragmentos de rocha são deslocados para fora do revestimento. A certa profundidade, o revestimento para de cair e a broca continua a perfurar para baixo. Os trépanos são então destruídos e um revestimento menor é inserido no revestimento maior. O revestimento menor é preenchido com cimento e lama, que é separado por um espaçador. As paredes são empurradas, o cimento é pressionado na camada externa do revestimento, até que todo o espaço externo de revestimento esteja cheio de
abastecimento. Quando você chegar a uma zona mais profunda, repita o processo. Repita a operação. O revestimento é uma camada sobreposta. Uma vez que você tenha alcançado a formação, você precisará de um tampão no topo do cabeçote, já que a pressão do petróleo saindo da formação é muito alta. Sem os tampões, haveria um grande desastre em toda a plataforma. Uma vez que todos esses equipamentos estão no lugar, você terá um fluxo constante de petróleo.